Estamos começando mais um programa de discípulo para discípulo e o tema de hoje é o amor no discipulado, o lugar do amor no discipulado. Então, roda a vinheta. Sejam bem-vindos a mais um programa de discípulo para discípulo e eu estou aqui com o Pastor Pedro. Olá, Gabi. Olá, queridos. Como estamos? Tudo bem? Tudo ótimo. Estou me recuperando de um resfriado aqui, mas estamos aqui para aprender mais uma vez neste programa em que nós aprendemos as bases do discipulado. Algo tão importante para nós, né, para a gente propagar aí o Evangelho de Cristo. E o tema de hoje, pastor, é o lugar do amor no discipulado. Sim. Eu queria te perguntar, o que é o amor na Bíblia? Porque eu vejo que o mundo fala de amor de uma forma. Sim. E é a mesma coisa que é apresentada na Bíblia? Não, porque o amor do mundo parte do conceito em que as pessoas são mais importantes do que princípios. Então, quando você coloca uma pessoa acima dos seus princípios, dentro do conceito mundano, isso é amor. Então, a pessoa, por exemplo, ela decide ser um assassino e você deve amá-la e cuidar dela e não desampará-la nunca porque você a ama, apesar dela ser uma assassina. Então, dentro desse conceito, não existe respaldo bíblico para isso. O respaldo bíblico é que o amor ele está submisso a princípios, mas não somente isso, mas que além de estar submisso a princípio, você se sacrifica por aquela pessoa que não merece para ver aquela pessoa melhor e livre de maus princípios. Então, o amor bíblico, resumindo, Gabi, ele é sacrifício. E o amor mundano, ele é consentimento. Então, se a gente fosse resumir uma frase, o amor mundano consente tudo, porque a pessoa é mais importante do que os princípios. O amor bíblico, o sacrifício, é mais importante. Os princípios são mais importantes. Mas, para isso, as pessoas se sacrificam por aquelas pessoas, mesmo que elas não tenham nenhum princípio, para que elas melhores, para que elas sejam pessoas melhores, filhos melhores, pais melhores, tudo melhor. Então, essa é a diferença. Um consente e o outro se sacrifica. Entendi. E quando nós estamos discipulando alguém, e nós estamos falando do lugar do amor no discipulado, como que funciona essa forma de amor? Porque, com certeza, haverá momentos no discipulado em que nós teremos que exortar alguém porque estamos seguindo a Bíblia. E a Bíblia Sim. tem princípios. Sim. E nós somos pecadores. Então, como a gente pode exercer esse amor sem, ficar numa situação difícil? Aí é difícil. Porque realmente é complicado difícil. você não misturar uma coisa com a outra, né, pastor? Sim, é complicado porque as pessoas elas estão sempre hoje vivendo uma situação em que elas são o centro. Então, você vai observar em cada instrução hoje de psicólogos, de coaches, de analistas, de psicanalistas, vai dizer o seguinte: fuja do ambiente em que você é criticado. Você vai ver muito isso. Uma das últimas recomendações é o seguinte: um ambiente, e eles vão um pouco que usar uma capa, um ambiente que não te valoriza, você deve sair dele, deve fugir dele. Claro que, netamente, isso é verdade. Se você está numa empresa, que você está trabalhando, você está produzindo, e ela não te valoriza, você deve sair dela, buscar um emprego melhor, que vai fazer você crescer, desenvolver e vai valorizar o seu trabalho. Obviamente que não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é que, vendo no outro um princípio errado, você deve confrontar aquilo. Você deve apontar aquilo. E isso é o amor cristão. E isso é o discipulado cristão. Agora, quando você trata de uma outra forma, quando você releva aquilo e continua a caminhada com a pessoa, mesmo sabendo que a pessoa está trabalhando um princípio equivocado, isso não é amor.
Isso é permissão, isso é permissividade, e isso não vai produzir uma amizade verdadeira, não vai produzir um discipulado verdadeiro, e quem vai estar sempre no controle é o ego da outra pessoa, e não a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus está no centro, o amor está no centro, porque ela valoriza os princípios que nós devemos ter na vida, e esses princípios não são para nos fazerem felizes, esses princípios são para nos fazer melhores a cada dia e para nos fazer completos, né? Suprir completamente as nossas necessidades e abençoar outras pessoas que nós tivermos contato. Tem aquele versículo de 1 Coríntios 13, né? O amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Eu já ouvi pessoas falando assim, o amor tudo suporta. Sim. Então, chega a níveis de suportar, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa usa a palavra suportar para suportar qualquer coisa. Certo. E como que funciona isso? O 1 Coríntios 13 é um texto muito conhecido por cantores, por estar vivendo fora de contexto. Primeiro, o texto está ali porque a igreja de Corinto era uma igreja que era muito egoísta. Era uma igreja muito centrada na sua empáfia, né? Ela era uma igreja rica, uma igreja que estava numa capital rica do império, uma cidade que era um entreposto comercial, muitas rotas comerciais passavam pela cidade de Corinto. Então, a igreja havia se desenvolvido em cima de um processo que era somente o ego. Nós estamos aqui trabalhando justamente com isso. E o que aconteceu? Paulo dizia o seguinte: vocês podem ter todo o conhecimento, vocês podem saber tudo da Bíblia, vocês podem ser super espirituais, mas se vocês não estão dispostos a dar a vida uns pelos outros, vocês não conheceram a Cristo. A palavra amor ali naquele contexto de 1 Coríntios 13 é Cristo. O amor ali é Cristo. Então, quem foi que tudo suportou? Quem foi que tudo levou? Quem foi que tudo... A ideia do crer ali é confiar na palavra do Pai. Foi Jesus. Então, o que ele está dizendo ali é que o amor suporta as perseguições que você tem quando você está nos princípios corretos. E não é suportar o pecado. Não é dar guarida ao pecado, não é dar abertura ao pecado, mas justamente ao contrário. É tendo você resistido a isso, você vai ser perseguido, você vai ser humilhado. É o mesmo princípio que está lá em Filipenses capítulo 4, quando a Bíblia diz: tudo posso em Cristo que me fortalece. Então, no amor, eu posso me manter firme, né? Eu posso me manter junto. Por isso que o texto vai dizer: o amor não ama mentira, no mesmo texto. O amor folga com a verdade. O amor folga com a justiça. Então, tudo aquilo tem a ver com o quê? É alguém que está suportando as perseguições, é alguém que está suportando as lutas. Tudo pode sofrer, mas ele vai continuar firme, porque ele está embasado no amor de Deus, né? Sim, sim. E quando nós falamos de discipulado também, nós vamos para um outro lado, né? Que é o lado de nós amarmos o pecador, né? E não, claro, apoiar ali o pecado, mas amar o pecador. E nós vamos enfrentar situações dentro da igreja, né? Ou no nosso cotidiano, no nosso trabalho, em que nós vamos estar junto de pessoas que são pecadoras e muitas vezes, né, vou usar um exemplo aqui, por exemplo, tem a prática homossexual, ou, né, uma prostituta, algo do tipo. Então, como utilizar do amor nestas situações? Eu vejo que, em primeiro lugar, a gente foge de toda essa situação quando a gente, de fato, trabalha a consequência e não trabalha o problema. A consequência de nós termos caído é uma vida em que você sempre está buscando fazer algo que seja para satisfazer o seu eu. Quando nós trabalhamos as consequências, você vai ficar recriminando o homossexualismo, você vai recriminando a prostituição, você vai ficar recriminando mentira. Esse tipo de situação que nós vemos que é errado, que deve ser pregado na igreja como errado, mas não é a raiz do problema. A raiz do problema está na queda, está com que o nosso coração, a nossa alma se distanciou de Deus e nós nos tornamos réus do fogo eterno lá em Adão. Todos pecaram, Paulo fala em Romanos,
todo capítulo 3, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o que acontece quando você começa um processo de amor, um processo de cuidar das pessoas? Você começa a falar para as pessoas que elas caíram, que o que elas sentem, que o que elas percebem, que o que elas gostam é fruto de um coração caído. E que quando elas receberem o amor de Jesus, quando Jesus visitar o coração delas, não é que vai trabalhar essa questão a priori, a primeira mão dos costumes, das coisas que você tem, mas vai trabalhar a sua paz interior, vai trabalhar o seu coração, você vai ser mudado na sua natureza. E é a partir daí que o amor começa a fazer diferença. Porque não vai sair o desejo homossexual de um dia para a noite, Gabi. Não vai sair o desejo, uma pessoa que tem convulsão por mentira, não vai parar de mentir amanhã. Uma pessoa que tem convulsão por violências, pessoas violentas, não vai parar de ser violento amanhã. As pessoas, elas precisam passar por um processo, que nós chamamos de processo de santificação, que é banhado pelo amor de Deus. Então, o discipulado é isso. É alguém que está ali atacando o problema central, que é a natureza, está acompanhando as consequências e está ajudando, auxiliando, guiando, sustentando. Por exemplo, eu uma vez tive que aconselhar um rapaz que tinha desejos homossexuais e ele me ligava altas horas da noite para ficar conversando com ele. Porque é aquele momento que acabou tudo, apagou as luzes, ou domingo. O pior dia para crente é o domingo à noite, onde abre um celular, onde abre um computador, onde vai ver um filme. E é ali onde tem uma série de aberturas para quê? Para a pessoa ir por um caminho em que as consequências serão terríveis. Então, o que é que as pessoas precisam entender? O que é que você que está me assistindo precisa entender? É que o amor no discipulado vai fazer com que esse irmão, que às 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, vai estar dizendo para você, não faça isso é errado, eu estou aqui com você, quer que eu vá aí, quer que a gente ore junto, vamos tomar um café junto, vamos sair junto, até que aquele desejo passe e o corpo vai se acomodando a uma realidade cristã, a uma realidade de novas práticas. Então, esse é o amor, essa dedicação que você tem para uma pessoa que não merece, porque nós também não merecíamos, mas mesmo assim você está ali, você está cuidando, você está próximo, você está auxiliando, e você está sempre, como você falou agora, condenando o pecado e não passando a mão na cabeça daquela pessoa. É importante isso. Se você tira a culpa da pessoa, você tira a importância de Cristo. Mas uma vez que aquela pessoa está em Cristo, não pode mais viver por culpa. Tá? Ela precisa viver agora confiada e confiante no amor de Cristo. É isso, basicamente. Sim, tem aquele versículo também que fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, sim, né? Sim. E eu vejo que a gente, quando reconhece que nós... Desculpa, irmãos. E eu vejo também que quando a gente reconhece o amor que Cristo tem por nós, sim, e que a gente não é melhor que ninguém, sim, que a gente também não merecia esse amor, sim, e que nós teríamos capacidade de fazer coisas piores, iguais, né, que aquela pessoa que estamos discipulando está fazendo, sim. Fica um pouco, digamos assim, mais fácil da gente saber amar, né? Porque a gente não se coloca num pedestal, mas a gente coloca numa situação de que no lugar da pessoa, né? Sim, e existe um problema hoje, Gabi, que é muito sério, principalmente na criação de filhos. A questão é a seguinte, por que eu quero que o meu filho se converta? Essa é a pergunta central. A maioria das mães não sabem, e vão até ficar com raiva de mim aqui agora, eu gosto muito de desnudar a alma das mães, e aí as mães ficam com raiva de mim. Quando tem uma pergunta assim, por que eu quero que meu filho se converta? E a resposta vai ser uma resposta mentirosa, e existe a resposta verdadeira. A mentirosa, muitas vezes, porque eu quero que ele tenha um encontro com Jesus, que eu quero que ele vá para o céu. Mas, geralmente, não é isso. Eu quero que o meu filho se converta porque eu quero que ele pare de ser um problema para mim. Eu quero que ele seja um problema para mim e eu quero mostrar para a sociedade o filho que eu tenho. Então, esses dois problemas é um problema nosso, do ser humano caído. Eu quero que ele se conserte, eu quero que ele pare de beber. A mulher que fala, eu quero que meu marido pare de beber. Eu quero que meu marido pare de ver pornografia. Mas não é porque ela necessariamente quer que aquele marido viva para a glória de Deus. Mas que aquilo solucione um problema dela. E eu tenho várias mulheres que o marido mudou de vida, se converteu e começou a se envolver na igreja, e ela começou a reclamar comigo.
Ah, pastor, cadê o meu marido? Roubou meu marido? Né? A igreja, eu não tenho mais o meu marido. É claro que tem que haver um equilíbrio na igreja. As pessoas devem estar metidas em igreja sempre. Isso não é bíblico. Mas as pessoas devem ter um grau de assistência e serviço à igreja. Se isso não acontece, algo está errado. O que acontece é que você quer algo pelas motivações erradas. Você quer um filho bonzinho, crente, pelas motivações erradas. Você quer uma esposa, de uma certa forma, pelas motivações erradas. E a motivação certa é que essas pessoas sejam mudadas, sejam transformadas, que o amor de Deus use você no discipulado, para que essas pessoas glorifiquem a Deus. Para que essas pessoas vivam da maneira como Deus quer que elas vivam, e não que você quer que elas vivam, e elas vivam para Deus e não para você. E isso é um ponto central. E por isso eu deixei um texto aqui, Gabi, que está em 1 João 4,7, que ele é bem abrangente. João já vivia essa realidade, muitas vezes, do amor, da libertinagem, dos nicolaítas, de Roma, da influência de muitas coisas dentro da igreja já. E ele começa a partir do versículo 7, do capítulo 4, da primeira carta de João, a dizer o seguinte: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, em primeiro lugar, amor é uma prerrogativa do convertido. Aquele que não é cristão, aquele que não tem o Espírito Santo, não tem a capacidade de amar. Ele pode gostar, ele tem um monte de sentimentos bons através da graça comum, mas o amor genuíno de Deus, ele não tem. Tá? É impossível. Aí o texto continua dizendo: aquele que ama, aquele que não ama, não conhece a Deus. A ideia de conhecer aqui é a conversão, né? Pois Deus é amor. É a ideia de que não é o amor que é Deus, já falei isso na igreja várias vezes, mas Deus é amor. Deus é soberano sobre o seu amor, mas o amor é um dos atributos de Deus. Agora, em que consiste esse amor? Aí ele vai explicar no versículo 9 o que é esse amor, que aí é a confusão que o mundo faz, porque o mundo só lê até o versículo 8. O mundo não lê o versículo 9. Então, onde é que está esse amor? Nisto se manifestou o amor de Deus, versículo 9. Em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito no mundo para vivermos por meio dele. Ou seja, o que é o amor? O amor é um sacrifício. O amor não é o consentimento. Não é consentir o outro em tudo. Quando Deus me ama, quando Deus ama a Gabi, Deus não nos deixa do jeito como está. Deus não nos deixa do jeito que a gente chegou lá. O texto bíblico diz, alguns irmãos cantavam ontem, né, aquele hino: eu venho como estou, se venho como estou. Sim, você pode vir como está, mas você não vai permanecer como você está. O amor de Deus precisa transformar a sua vida. O amor de Deus precisa mudar a sua vida. E não mudar para pior. E não relevar conceitos que Deus na sua palavra diz que você tem que andar. Não, o amor de Deus vai transformar você. Vai transformar os seus costumes. Por isso que ele exemplifica o seu amor enviando o seu Filho ao mundo. Dando o que ele tem de mais precioso. Por amor a gente pecadora como eu e você. Olha o que ele exemplifica. O amor, ele vai mais profundo agora. Versículo 10. Nisto consiste o amor. Nisto se manifestou o amor de Deus. Ele entregou Jesus por nós. Agora ele diz: nisto consiste o amor. Aí ele vai falar sobre o aspecto geral. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor não é que eu ame primeiro, eu receba primeiro para depois retribuir. O amor dá sem receber nada em troca. E o texto está dizendo, e aqui está o amor, em que você se sacrifica, em que você dá o mais valioso que você tem para alguém. Qual era o mais valioso da Bíblia? Qual é o mais valioso da existência? O Filho de Deus. E ele deu esse Filho por nós. E aí está o amor de Deus. Ele fala para ser a propiciação pelos nossos pecados, como um cordeiro imaculado naquela cruz. E aí está o amor central do discipulado. Então, se você quer amar, se você quer aprender a amar, você precisa se sacrificar. Não existe discipulado sem sacrifício, meu querido. Não existe discipulado sem você renunciar a um montão de coisas. Você quer abençoar vidas? Você vai ter que deixar muita coisa do seu desejo para trás. Você vai ter que deixar muita coisa na sua vida.
para abençoar e para amar pessoas que nem merecem o seu amor, que nem merecem que você esteja com elas. E é por isso que o versículo 11 conclui dizendo: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós amarmos uns aos outros. Amor é sacrifício. E sem sacrifício, não há amor. Amor é sacrifício para que o outro viva os princípios corretos da vida e não para que o outro tenha consentimento para fazer o que ele quer, da forma que ele quer. E até mesmo princípios que vão destruir aquela pessoa. Amar é se sacrificar pelo outro. Muito bom. Estamos chegando já ao final de mais um programa e tem sido uma bênção aprender mais sobre o discipulado, sobre os tópicos que nós já falamos aqui. Já falamos sobre a justiça de Deus no discipulado, o amor no discipulado. O próximo programa falaremos sobre a misericórdia no discipulado. Amém. E tem sido muito edificante, pastor, principalmente porque eu venho de um background que a gente queria evangelizar nas ruas e tal, e só queria falar assim: Jesus te ama, vem para a nossa igreja porque Jesus te ama. E muitas vezes não era muito efetivo, porque eu via que, ok, Jesus me ama. A pessoa tinha aquela reação: que bom que Jesus me ama. Eu sou muito bom mesmo, né? Tipo, né? Eu também me amo, né? Por que eu preciso de Jesus? Por que eu preciso ir para a igreja? Então, sim, Jesus nos ama. Sim. Mas é importante também trazer as boas novas, sim, né, do sacrifício de Cristo. E fazer a pessoa entender que se tem boas notícias é porque antes tiveram más notícias. Exatamente. Né? Então, é isso que eu tenho aprendido no decorrer desses programas. E eu espero que você também esteja aprendendo com isso, esteja aplicando tudo isso que o pastor tem nos ensinado aqui no seu discipulado também nesse ano de 2023. Amém. E agora eu quero chamar o quadro O Discípulo Responde. Qual o lugar do amor no discipulado? Ora, não é possível entender o discipulado sem a inclusão do amor. O caminho que aponta para o amor nos ensina a tomar outra direção em nossas vidas. E discipulado é redirecionamento, discipulado é processo de aprendizado mútuo entre os que já transitam no caminho da graça e também aqueles que, dia a dia, são acrescentados pelo Senhor neste mesmo caminho. Ainda que seja uma tarefa árdua, porque não é fácil nessa cultura ocidental tão individualista encontrar pessoas dispostas a compartilharem a vida, não se pode omitir este dever dado por Cristo para que, enquanto no caminho, também ensinemos. E para que o discipulado seja eficaz, é preciso fazê-lo com amor. Há uma frase útil para a pedagogia infantil que ouso usar aplicando ao discipulado. A frase é: exorte com amor e ame com exortação. No discipulado podemos dizer: discipule com amor e ame discipulando. Uma coisa precisa estar ligada à outra, queridos. A nossa decisão em seguir a Cristo com amor deveria conduzir outros a fazerem o mesmo. Seguir a Cristo pressupõe sofrimento, exige desapego, abnegação, e esta deve ser a perspectiva de vida do discípulo. Assim como o caminho sobremodo excelente, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, é o caminho do amor, nós devemos permanecer neste caminho discipulando. Assim podemos ter a certeza que chegaremos juntos no destino que nós tanto almejamos, desejamos. Portanto, enquanto discipulamos, amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe nessa jornada. E agora o quadro mais esperado deste programa. O quadro #pra pensar. Qual que é o pensamento da vez, pastor Pedro? Ô, Gabi, queridos irmãos que nos acompanham, o pensamento de hoje é um pensamento de um cara chamado Pitágoras. Pitágoras disse o seguinte: purifica o teu coração
antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda num recipiente sujo. Então você, antes de experimentar o verdadeiro amor, antes de realizar o verdadeiro amor, purifica o teu coração, porque até o mel, que é mais puro, ele azeda quando ele está num recipiente que não é legal. Então não adianta pôr pano novo em vestes velhas. Não adianta pôr vinho novo em odres velhos. Você precisa muito, primeiramente, verificar o seu coração. Antes de começar um discipulado, antes de começar um processo de cuidar de outra pessoa, você precisa verificar muito o seu interior, para que o seu interior não seja sujo, para que o seu interior não tenha coisas que precisam ser limpas. Antes de começar esse processo, vá olhando bem profundo no seu interior, porque num processo de discipulado, se o seu interior não estiver limpo, você vai prejudicar o seu discípulo e você vai prejudicar também você, porque eu vou dizer para você, o discipulado, às vezes, ele pode ser bem injusto. E você está preparado para a injustiça? Deus abençoe a sua vida, cuide do seu coração para ser um bom discipulador. É isso aí, estamos chegando aqui ao final de mais esse episódio. Muito obrigado, pastor Pedro. Obrigado, Gabizinha. E obrigada a você que nos assistiu até agora, até esse 5º episódio. Não deixe de compartilhar esse episódio com alguém que você conhece, que precisa ouvir aí esses ensinamentos. Deixa o seu curtir aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e nós nos vemos no próximo episódio, pastor. Até mais, nos vemos. Deus abençoe a sua vida e seja um discípulo discipulador. Até mais. Tchau. Tchau.